Gente, eu recebi esse vídeo de uma professora de uma universidade federal que conhece muito a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Portanto, se ela conhece a CIF, ela conhece bem o modelo biopsicossocial, porque uma coisa depende da outra. Vamos soltar o vídeo para vocês escutarem trechos importantes que eu vou precisar fazer uma reação. Eu posso ter uma pessoa com perda parcial auditiva que não será classificada como pessoa com deficiência. Bom, então aqui está o primeiro tópico para comentar. Não se classifica pessoas. O que se classifica após a avaliação biopsicossocial e a aplicação das classificações internacionais é a situação das pessoas e não as pessoas. Por que não será classificada? Porque em interação com uma ou mais barreiras, ela não terá impedimentos ou limitações como queiram. Nesse trecho, ele cai num erro muito sério, mas a culpa não é dele. Infelizmente, alguns documentos oficiais brasileiros foram traduzidos equivocadamente. A palavra impedimento traduziu impairment. Porém, impedimento não pode traduzir impairment. Impairment não significa impedimento. Não é impediment, é impairment. Impairment significa o problema na função ou na estrutura do corpo, ou seja, a alteração fisiológica ou anatômica. E ele diz assim, impedimentos ou limitações. Limitações é a palavra que a CIF usa para falar sobre as dificuldades que as pessoas encontram na realização das suas atividades. Ou seja, uma pessoa pode ter um impairment com uma alteração, uma limitação da atividade ou não. E essa limitação ainda se refere de forma diferente ao desempenho e à capacidade, sendo que apenas o desempenho é que é influenciado pelo ambiente, ou seja, pelas barreiras ambientais, que ele vai falar na sequência. Se você não conhece a CIF, todos esses argumentos podem ter ficado um pouco difícil de compreender, porém, isso vai ficar mais claro quando você conhecer efetivamente a Classificação Internacional de Funcionalidade. E eu, enquanto médica, que avalio o paciente com a perda auditiva, eu não posso dizer que ele tem deficiência. Sim, você pode. Mas olhem só o que ele vai dizer na sequência. Se você fizer isso, você está ultrapassando a sua atribuição profissional. Teu laudo, né? Teu laudo não pode... Olha, dá para perceber que eles não estão nem seguros, totalmente seguros e convictos daquilo que eles estão dizendo. Mas vamos continuar. No meu modo de ver, você como médica, vocês como fonoaudiólogas, vocês não podem colocar essa pessoa... É o meu entendimento, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Eu, inclusive, estou muito próximo daí de uma live com uma pessoa que é do CRM, é diretor do CRM do Rio, que vai conversar comigo sobre esse assunto. Debater isso, né? Porque eu entendo o seguinte, o médico e o fonoaudiólogo, eles são treinados, eles são preparados para aferir a perda auditiva. Não, não, não. Não, não, não. O fonoaudiólogo e o médico não olham apenas as alterações fisiológicas e anatômicas, não. Eu vou convidar você, Anderson Coelho, a conhecer esse livro aí, ó. Esse livro fala do uso da Classificação Internacional de Funcionalidade em fonoaudiologia. E aí você vai poder entender que o método biopsicossocial, o modelo biopsicossocial, a avaliação biopsicossocial, que vai englobar os fatores ambientais, as barreiras e os facilitadores, as restrições de participação social, as limitações de atividade, além das alterações funcionais e estruturais, tudo isso faz parte do arcabouço de análise, de avaliação, de intervenção do fonoaudiólogo, do médico também. Mas como nós estamos falando aqui de deficiência auditiva, eu vou indicar esse livro, tanto a você, Anderson Coelho, quanto a todos vocês que estão me ouvindo aqui nesse pequeno vídeo de reação. Instrumento de avaliação para deficiência hoje é IFBR. Não é, não. Não é o único, não. Eu vou mostrar para o senhor alguns outros instrumentos. Alguns. Esse é o formulário biopsicossocial de funcionalidade, usado em uma instituição pública, lá em Santa Catarina. Tem universidade envolvida e publicação científica também.
Mais algumas universidades públicas e privadas envolvidas nesse instrumento, Movimento para a Vida, MPAV, também baseado na CIF, como o anterior, e é para a área de gerontologia. Escala SALSA, usada para avaliação biopsicossocial de pessoas com hanseníase. E a tabela ESC, ou ESCAPE, usada para medir, quantificar e qualificar a incapacidade laborativa. Tive a oportunidade de publicar esse artigo junto com Ivani Contini Bramante, que é desembargadora federal do trabalho. O senhor pode encontrar esse artigo na revista Síntese Trabalhista e Previdenciária. Então, tanto médicos quanto fonoaudiólogos, nesse caso de deficiência auditiva, podem sim fazer a avaliação biopsicossocial, tanto podem quanto devem, e a avaliação biopsicossocial, em todos os outros casos, deve e pode ser realizada por todos os profissionais da saúde. E eu também quero fazer uma pergunta. Alguém fez esse comentário? Quem pode dizer se a pessoa tem deficiência? Já que ele ouviu que nessa entrevista isso era limitado, ou seja, parece que, por exemplo, o médico do trabalho não pode dizer isso. Será? A sua resposta, André Coelho, foi peritos médicos e advogados. O senhor pode explicar melhor essa resposta?